Imagine um lugar onde nada pode viver. Nem peixes, nem tubarões, nem algas. Absolutamente nada. E esse lugar está crescendo nos nossos oceanos a uma velocidade assustadora. São as zonas mortas, áreas gigantescas onde o oxigênio simplesmente desapareceu da água. Desde os anos 1950, essas zonas quadruplicaram de tamanho. Hoje, existem mais de 700 zonas mortas no mundo, algumas do tamanho de países inteiros. Prepare-se porque essa é uma das crises ambientais mais silenciosas e perigosas do planeta. Vamos começar do básico. O que diabos é uma zona morta? O termo científico é zona hipóxica, áreas oceânicas onde a concentração de oxigênio dissolvido na água cai a níveis tão baixos que a vida marinha não consegue sobreviver. Estamos falando de menos de 2 miligramas de oxigênio por litro de água. Para você ter ideia, um oceano saudável tem entre 5 e 8 miligramas por litro. E aqui está o dado assustador. Em 1950, cientistas conheciam menos de 50 zonas mortas no mundo inteiro. Hoje, mais de 700, e não são pequenas. Algumas têm dezenas de milhares de quilômetros quadrados. A maior zona morta do mundo fica no Golfo do México, na foz do rio Mississippi, e em alguns anos chega a ter 22 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho do estado de Sergipe. Essas zonas estão aparecendo em lugares onde nunca existiram antes: costa da Namíbia, Mar Báltico, litoral da China, Golfo Pérsico e até no nosso Oceano Atlântico Sul. E tem mais. Zonas mortas sazonais aparecem e desaparecem, mas deixam rastros de destruição ecológica que levam anos para se recuperar, quando se recuperam. O oceano está literalmente sufocando, e a culpa é principalmente nossa. Sim, mas tem um processo muito mais destrutivo acontecendo, e tudo começa em terra firme. A causa número 1 das zonas mortas é algo chamado eutrofização. Basicamente, excesso de nutrientes na água. Funciona assim: quando usamos fertilizantes químicos na agricultura, nitrogênio e fósforo, parte desses nutrientes escoa pela chuva para os rios e eventualmente para o oceano. Parece inofensivo, certo? Nutrientes são bons. Mas aqui está o problema. Esses nutrientes causam uma explosão populacional de algas e fitoplâncton. É uma festa. Algas se multiplicam descontroladamente, formando o que chamamos de blooms, aquelas manchas verdes gigantes que você vê em fotos de satélite. Aí vem a parte sinistra. Quando essas algas todas morrem, e elas morrem rápido porque cresceram demais, elas afundam para o fundo do oceano, bilhões de toneladas de matéria orgânica morta. E quando bactérias começam a decompor toda essa biomassa, elas consomem oxigênio em quantidades massivas. E tem mais. Aquecimento global torna tudo pior. Água quente retém menos oxigênio que água fria. É física básica. Então, à medida que oceanos aquecem, sua capacidade de segurar oxigênio diminui. Além disso, água quente é menos densa que água fria, criando camadas que não se misturam. Isso significa que o oxigênio da superfície não consegue chegar ao fundo, onde os animais precisam dele. E não para por aí. Esgotos não tratados, resíduos industriais, dejetos de criação animal, tudo isso despeja nutrientes extras nos oceanos. O rio Mississippi, por exemplo, drena 41% de toda a área agrícola dos Estados Unidos. Mas o que acontece quando o oxigênio acaba? A resposta é assustadoramente simples. Tudo morre ou foge desesperadamente. Peixes, caranguejos, polvos, lulas, qualquer coisa que precisa respirar, ou nada para longe antes que seja tarde, ou sufoca. Vou te dar um exemplo real e perturbador. Em 2021, cientistas encontraram 10 mil toneladas de peixes mortos na costa do Rio de Janeiro. A causa? Uma zona morta que se formou rapidamente, mas o impacto vai muito além da morte imediata. Zonas mortas destroem cadeias alimentares inteiras. Quando espécies de base, como copépodes, crio e pequenos peixes, desaparecem, predadores maiores ficam sem comida. No Golfo do México, perdas chegam a centenas de milhões de dólares por ano. E aqui fica mais sinistro.
Zonas mortas estão criando desertos oceânicos. Corais morrem, recifes desaparecem, fundos marinhos ficam cobertos apenas por bactérias e lodo. É literalmente o apocalipse subaquático. É um ciclo vicioso mortal. E populações costeiras que dependem da pesca para sobreviver? Fome, migração forçada, colapso econômico. Vamos falar sobre alguns dos casos mais extremos e perturbadores. Décadas de poluição agrícola e industrial transformaram grandes partes do Báltico em um cemitério aquático. Abaixo de 150 metros de profundidade, praticamente todo o mar está morto. Não tem oxigênio nenhum, só sulfeto de hidrogênio. O gás que cheira a ovo podre e é tóxico para a maioria das formas de vida. É um dos maiores corpos d'água anóxicos do planeta. E tem o caso assustador da costa do Oregon e Washington, nos Estados Unidos. A partir dos anos 2000, zonas mortas sazonais começaram a aparecer, onde nunca tinham existido antes. Cientistas ficaram chocados. Milhões de caranguejos mortos foram encontrados no fundo do mar. O que mudou? Correntes oceânicas alteradas pelo aquecimento global estão trazendo água pobre em oxigênio das profundezas para a superfície. E aqui no Brasil, temos problemas sérios também. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tem áreas com oxigênio criticamente baixo por causa de esgoto não tratado. O estuário de Santos, em São Paulo, enfrenta os mesmos problemas. E na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, eventos de hipóxia têm matado toneladas de peixes. Mas o alerta global mais assustador vem de um estudo de 2018 publicado na revista Science. Cientistas descobriram que o oceano aberto, aquele longe das costas, está perdendo oxigênio também. Desde 1960, os oceanos perderam 2% do seu oxigênio total. Parece pouco? Estamos falando de trilhões de litros de água respirável que simplesmente desapareceram. E a taxa de perda está acelerando. Mas existe esperança? Sim. E já temos exemplos de sucesso. O caso mais inspirador é a Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos. Nos anos 1980, era uma das áreas mais poluídas do país, com zonas mortas massivas. Então implementaram um programa ambicioso: redução de fertilizantes agrícolas, tratamento de esgoto, restauração de vegetação ripária. Resultado? Depois de 30 anos, a qualidade da água melhorou drasticamente e zonas mortas diminuíram. A solução passa por várias frentes. Primeiro, agricultura inteligente. Reduzir o uso de fertilizantes químicos, implementar agricultura de precisão, aplicar nutrientes apenas onde e quando necessário. Técnicas como rotação de culturas e uso de plantas de cobertura podem reduzir escoamento de nutrientes em até 50%. Segundo, tratamento de esgoto é essencial. Países desenvolvidos tratam 70% do esgoto. Países em desenvolvimento, apenas 8%. Investir em saneamento básico não é só questão de saúde pública, é questão de sobrevivência dos oceanos. Terceiro, restauração de ecossistemas costeiros. Manguezais, pântanos e vegetação ripária funcionam como filtros naturais, capturando nutrientes antes que cheguem ao mar. Estudos mostram que restaurar esses ecossistemas pode reduzir poluição por nutrientes em até 80%. Quarto, regulamentação. Países como Dinamarca e Holanda implementaram leis rigorosas limitando o uso de fertilizantes. Funciona. Suas águas costeiras estão se recuperando. E você? O que pode fazer? Consumir menos carne. Pecuária é uma das maiores fontes de poluição por nutrientes. Comprar de produtores que usam práticas sustentáveis. Apoiar políticas de saneamento básico. Reduzir o uso de produtos com fósforo, como alguns detergentes. Cada pequena ação importa quando multiplicada por milhões de pessoas. Então conseguiu entender a gravidade do que está acontecendo? Nossos oceanos estão literalmente sufocando. Mais de 700 zonas mortas. Milhões de toneladas de vida marinha perdida. Comunidades pesqueiras destruídas. E tudo isso está acelerando. Mas não é tarde demais. A ciência é clara. Se agirmos agora, se investirmos em soluções comprovadas,
podemos reverter esse processo. Oceanos têm uma capacidade incrível de regeneração quando damos a eles uma chance. Mas a janela de oportunidade está se fechando. Cada ano que esperamos, mais zonas mortas se formam, mais espécies desaparecem, mais difícil fica a recuperação. Essa não é só uma crise ambiental, é uma crise de sobrevivência humana. Mais de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente dos oceanos para alimentação e renda. Quando os oceanos morrem, nós morremos junto. Se esse vídeo abriu seus olhos para essa crise silenciosa mas devastadora, deixa aquele like, se inscreve no canal Força Diária e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre meio ambiente e as questões mais urgentes do nosso tempo. E agora a pergunta que eu quero que você reflita. Se a agricultura industrial moderna é uma das principais causas das zonas mortas oceânicas, mas também alimenta bilhões de pessoas, como equilibramos produção de alimentos e preservação marinha sem causar fome em massa? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber suas ideias e soluções. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o oceano respira, ou pelo menos deveria.